Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante que é a questão sobre câncer. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então aqueles recadinhos básicos aqui antes de iniciar o nosso vídeo, que é, se possível, se inscrever no canal e deixar o seu like, isso vai nos ajudar bastante. Hoje a gente vai fazer então um vídeo sobre esse problema de saúde muito sério que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, então, que é a questão do câncer. Então a gente precisa primeiro de entender, né, o que seria essa questão, então, desse problema de saúde que a gente tem chamado de câncer. Ela é uma doença caracterizada, então, pelo crescimento descontrolado e anormal de algumas células dentro do nosso corpo, né? Que seriam aquelas células cancerígenas, e elas podem se espalhar por inúmeras partes do nosso corpo, né? Formando aquela questão de tumores e todos esses outros aspectos que a gente vê aparecer em reportagens na televisão. Isso vai acabar que vai interferir no funcionamento normal dos nossos órgãos. Então aí a gente tem essa questão de que ele pode se esparramar por praticamente todo o nosso corpo. O nosso corpo por inteiro tem determinados tipos de órgãos diferentes. Tem questão de músculos, ossos, né? Os órgãos internos, pele, todos os tipos de locais, infelizmente ele pode nos acometer. Só que a gente não consegue dizer propriamente uma causa específica, porque infelizmente e a ciência está avançando nisso, mas ela não conseguiu ainda dizer exatamente o porquê que existe essa questão de prevalência de câncer nas pessoas, né? A gente sabe que existem algumas combinações de fatores, né? Aí questão de fatores genéticos, uma questão de fatores ambientais e uma questão de estilo de vida que, consequentemente, aumentam o desenvolvimento desse tipo de doença, tá? E alguns desses principais fatores de risco, então, eles incluem uma questão de tabagismo, né? O ato de fumar, então, ele querendo ou não aumenta significativamente o desenvolvimento de vários tipos de câncer, né? Não é só questão de pulmão, a gente pode ter a questão de boca, garganta, esôfago e entre outras regiões, né? Eu participei uma vez de uma atividade sobre a questão de tabagismo e propriamente câncer em pessoas que são fumantes, né? A palestrante demonstrou um gráfico quando a pessoa está inalando, quando ela está com cigarro e puxa o ar para queimar o cigarro, ali, a pontinha do cigarro ali onde fica na boca dela e a extremidade onde está o fogo pode chegar a temperaturas extremamente altas. E isso, querendo ou não, quando é absorvido pelo corpo, ele pode causar problemas na nossa questão de garganta, traqueia, cordas vocais e, consequentemente, também de pulmão, né? Então, essa questão do tabagismo, ela também inclui como um fator de risco. A gente tem questão de alimentação não saudável, né? A gente aborda tanto essa questão de alimentação saudável no nosso canal justamente por causa disso. Uma dieta, então, rica em gorduras saturadas, alimentos processados ou ultraprocessados, né? O consumo, principalmente esses que são ultraprocessados, eles têm uma questão muito mais agravante à nossa condição de saúde, né? A gente também tem questão de um baixo consumo de frutas, vegetais, fibras, isso tudo pode aumentar a questão de câncer em diversas partes do nosso corpo, né? Sistema digestivo, colo, mama, próstata também é afetada por consumo de alguns alimentos, né? Precisa de determinadas vitaminas no nosso corpo. A gente também tem uma questão muito importante, como o Brasil é um país extremamente gigante, mas predominantemente tropical, né? Onde a gente tem uma prevalência maior de sol e um sol um pouco mais quente. A gente tem a exposição, então, à radiação ultravioleta, né, que é propriamente o raio solar, né, aquela questão de a gente ter que usar protetor solar, se possível aquelas roupas que consigam cobrir o nosso corpo enquanto que a gente estiver praticando uma atividade de trabalho nos horários mais críticos, né, depois das 10 até as 3 horas da tarde, né, que são os horários de mais calor. Então a gente tem que ter esses cuidados mais específicos. A gente também tem aquela questão de hábitos de vida pouco saudáveis, né, que são sedentarismo, consumo excessivo de álcool, uso de drogas ilícitas, né? Isso aumenta algumas questões de risco de a pessoa desenvolver câncer, né? Quer dizer que isso vai ser uma sentença de que fazer isso ela vai desenvolver, mas isso vai, querendo ou não, pode ajudar. A gente tem aquela questão, infelizmente, de fatores genéticos, né? Muitas vezes famílias que já têm históricos de câncer, seja de mama ou próstata, digestivo, qualquer outro tipo de câncer, né? Famílias muitas vezes têm essa tendência de todos os familiares ou algumas gerações, infelizmente, adquirirem esse diagnóstico, né? Então a gente tem esses
diferentes tipos de atividades e circunstâncias que podem aumentar esse risco da gente desenvolver o câncer, né? Mas então, a gente tem uma questão de que muitas vezes existem alguns sintomas que a gente pode ir observando, né? E eles podem variar muito dependendo do tipo e da localização de onde esse câncer está se desenvolvendo. Mas muitas vezes a gente tem uma questão de mudanças, então, na pele, né? Questão de sinais, pintas, mudança de tamanho, forma ou cor, isso para a questão propriamente do câncer de pele, né? Uma questão de tosse persistente, rouquidão, dificuldade de respirar, por uma questão mais pulmonar, uma dor persistente em uma parte do corpo ou uma questão que vem notando que vem surgindo algum caroço, alguma coisa ao longo do nosso corpo. Isso também é uma questão de, pode ser um sintoma, uma questão de mudanças de hábitos intestinais, né? A pessoa ia com facilidade ao banheiro para fazer as suas necessidades, agora está percebendo que está indo com mais dificuldade, está sentindo dores, ou uma questão de desconforto na hora de fazer essas necessidades, também pode ser uma dessas questões dos sintomas. Claro que muitas vezes pode ser uma questão de sintoma, pode não ser. Por isso a questão de sempre procurar um médico quando a pessoa tem algum desses sintomas diferentes que ela tem. Talvez o que mais seja característico de pessoas que estão desenvolvendo câncer ou têm um estágio inicial do câncer ou um pouco mais avançado, seja aquela questão de uma perda inexplicável de peso. A pessoa tinha o seu peso adequado ou o seu peso do momento ali e ela começa a ter uma redução muito drástica dessa questão de perda de peso. Isso é muitas vezes o que as pessoas consideram o principal sinal por uma questão de câncer, né? Porque muitas vezes os outros sintomas que a gente possa ter, essa questão de dores no corpo, dificuldades para determinadas áreas que a gente realizava antes, muitas vezes pode ser vários tipos de questões, né? Mas essa questão de perda de peso muito rápida, ela é muito mais característica para essa questão de câncer. Então, a gente tem que ficar alerta a todos os sinais que o nosso corpo dá. Claro que muitas vezes as pessoas têm algum tipo de sinal ou alguma coisa, elas procuram na internet, né? O que não seria o adequado. Se a pessoa procurar no Google, né, ou em outras ferramentas de pesquisa, agora a gente tem as inteligências artificiais por toda a parte. Se ela fizer uma pesquisa ali, colocar alguns sintomas, algumas informações, muitas vezes o resultado que vem é que a pessoa vai ter um diagnóstico de algum problema de saúde grave. Mas a gente sabe que muitas vezes essa procura na internet, ela não é o adequado. Porque ali a pessoa está dando informações que ela está observando em si, só que quem está analisando aquela informação é um algoritmo. A internet, as inteligências artificiais, esses robôs que a gente conversa nos chats das empresas e coisa, são tudo algoritmos. Eles não têm o mesmo entendimento que uma pessoa tem de uma conversa. Quando nós estamos a gente apenas faz perguntas fechadas a ele. Então ele responde de uma forma fechada. Então por isso que muitas vezes as pessoas, quando fazem pesquisas sobre questões de saúde, muitas vezes saem apavoradas. Eu descobri que eu posso estar com câncer, porque eu pesquisei uma coisa na internet e disse que isso é sintoma de câncer. Pode ser? Pode, mas a maioria das vezes essa pessoa só fez uma pesquisa que o resultado poderia ter sido aquele. Mas só vai ter realmente essa certeza quando passar por um diagnóstico com o médico. Por isso da gente sempre frisar isso aqui no canal, de que é sempre importante procurar um atendimento médico, ter os seus check-ups em dias, né, como a gente tem visto no vídeo anterior ali sobre a questão de a importância de fazer check-ups. Isso vai acabar dando mais ferramentas para a gente descobrir o que o nosso corpo está sentindo ou por que o nosso corpo está passando. E aí a gente tem aquela questão de que se a gente tem sintomas, né, e hábitos que podem provavelmente favorecer esse surgimento de câncer, a gente também tem questão de prevenção e diagnósticos precoces que a gente pode realizar. E isso principalmente começa com a adoção de estilos de vida saudável. Por isso que a gente tem tantos vídeos aqui no canal que falam sobre alimentação, atividade física, questão de controle de saúde mental, né, controle de estresse e esses outros. Então a gente sabe que o hábito de fumar é extremamente prejudicial e provavelmente pode causar algum tipo de problema. Não vai ser de uma hora para outra, como a gente viu naquela questão de doenças crônicas lá, né? O câncer, infelizmente, se encaixa como uma questão de doença crônica. E as doenças crônicas, como a gente sabe, elas levam um tempo de desenvolvimento até se demonstrarem. Então, é aquela questão de ter uma alimentação saudável. Claro que a gente sabe que agora, infelizmente,
com toda essa questão de problemas que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, das enchentes, a gente vai ter uma elevação, ou pode ter uma elevação nos preços dos alimentos. Isso impacta muito a vida das pessoas, que muitas vezes não têm condições de comprar aquele alimento que seria o mais adequado, o mais saudável, mas opte sempre por questões mais nutritivas do que aqueles ultraprocessados. Por causa que esses alimentos ultraprocessados, eles são extremamente prejudiciais, porque eles têm muita questão de gordura saturada, né, e outras substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. A importância de praticar atividade física, a gente sempre ressalta aqui no canal também, né? Então, todos esses fatores que a gente sempre ressalta aqui no canal e fala com vocês quase que semanalmente sobre eles, é extremamente importante por causa disso, pessoal. A gente não quer, por causa que a gente fala tanto sobre essas questões, porque as pessoas têm que ter a consciência de que se realizarem, ou pelo menos parte do que a gente comenta aqui e conversa com vocês, as pessoas têm qualidade de vida muito melhor e podem não se expor a esses agravos de saúde. Bom, mas Mike, infelizmente, tive esse diagnóstico, é uma questão horrível. Sempre tem aquela questão de praticar a empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Tentar entender a situação através da visão daquela pessoa. Só que isso deve ser muito complicado para quem passa por receber esse tipo de diagnóstico. Claro que algumas décadas atrás era uma questão muito mais difícil porque o tratamento não era tão adequado, né? Atualmente a gente tem questões de tratamento um pouco mais avançado. Mas mesmo assim, deve ser uma questão muito difícil de receber esse diagnóstico e depois passar pelo tratamento, que querendo ou não, ele também não é uma questão tão simples assim, que muitas vezes envolve uma questão de maior dificuldade, né? Porque aí a gente tem aquela questão de que o tratamento, então, dependendo do estágio e do tipo de câncer que a pessoa tiver, ela pode passar por uma combinação de fatores, que seria ou realização de uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia ou terapia-alvo, né, que é mais específico para determinadas regiões. Só que aí muitas vezes o que acontece, essa pessoa, claro, pode fazer o seu tratamento ali e realizar uma cirurgia, e essa cirurgia retira essa parte cancerígena do corpo da pessoa e ela não precisa fazer nenhum tipo de tratamento, né? Então isso seria um tipo de intervenção, só que muitas vezes as pessoas precisam passar ou pela questão cirúrgica e depois algum tipo de tratamento, como quimio e rádio, ou, infelizmente, as pessoas precisam passar primeiramente por essa quimio e rádio para reduzir o avanço do câncer no corpo dessa pessoa, para depois passar por uma questão cirúrgica, ou muitas vezes a questão cirúrgica não é a solução para o caso, né? Porque aí se fizer cirurgia não tem como retirar a questão do câncer, porque em algumas partes do corpo não tem como fazer isso mesmo, então a questão é só tratamento através de quimio e rádio, ou essas outras terapias que a gente tem e citou anteriormente. E aí, então, a gente vai ter essa questão de algumas medicações podem ser utilizadas, né? A gente já vem há anos, a indústria farmacêutica, pesquisando questões de medicações que ajudam no combate do câncer, só que são questões que não são muito fáceis de se resolver, porque o câncer é uma doença muito variável, né? Então, cada lugar, cada região teria que ser talvez uma medicação diferente. Querendo ou não, isso impactaria. Acho que muitas vezes as pessoas, se não tiver acesso aqui, como no Brasil tem essa questão do SUS, que muitas vezes disponibiliza para as pessoas, ou muitas vezes é provocado por questões judiciais a fornecer algum tratamento, seria uma questão de talvez um valor um pouco mais elevado. Então a gente sabe que essa questão de tratamento ela existe, muitas vezes ela pode ser um pouco mais desconfortável, né? As pessoas passam por uma questão de mais sofrimento, mais dificuldade, né? Então muitas vezes tem aquela questão da perda de cabelo, né? É muito impactante para as pessoas, né? Porque aquilo ali vai diminuindo a questão de autoestima dela, e querendo ou não, isso também interfere numa saúde mental, que consequentemente vai interferir numa saúde física, na questão de saúde que a gente tem. Então tudo é uma questão de um combo que vai se juntando ali. Só que aí essa pessoa precisa ter o acompanhamento da sua família, de pessoas que ela convive com ela, tem que ficar dando apoio, né? Toda essa questão de mostrar para essa pessoa que ela não está lutando aquilo sozinha, tem mais pessoas que estão lutando com ela, que dão força para ela, que estão ali esperando ela se recuperar, para depois ela seguir com sua vida plena. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele falou sobre uma questão um pouco mais abrangente, então, sobre o câncer. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.